bem, gente? Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada estamos estudando as histórias de Jesus, as parábolas de Jesus, histórias que transformam vidas. Esperamos que da mesma forma que Deus tem falado com a gente aqui, também continue falando com você, motivando você a ter uma experiência cada vez mais profunda de estudo da Bíblia, compreendendo o que Jesus queria ensinar para você através de sua palavra. Queria agradecer você por sua companhia até aqui. Estamos já caminhando já para o final da nossa temporada. Foi muito legal poder passar esse tempo aqui a cada semana com você também. Você que assiste, ouve esse podcast. Eu queria agradecer você por estar compartilhando também, por todo o retorno que a gente recebe quando a gente anda por aí, ou até mesmo via redes sociais. É muito bom poder saber que, de alguma forma, esse conteúdo tem contribuído para o seu crescimento espiritual. A gente está aqui hoje com um grupo muito especial, ainda representando o projeto que a gente apresentou na lição anterior aqui, do projeto Um Ano em Missão. Nós temos o prazer de receber aqui não só a liderança do projeto, né, representado pelo pastor Rodrigo, mas também outros membros que representam os jovens missionários que compõem esse projeto aqui da equipe do Ano em Missão da Paulista Leste. É uma equipe especial aqui da Divisão Sul-Americana, representando vários jovens missionários de várias equipes que temos aqui também na América do Sul. Bom, eu tenho a alegria de apresentar hoje aqui pela manhã ele, já mencionei o nome dele, ele já está atuando nesse projeto já no 2º ano consecutivo, ele é casado com a Elô e ama os jovens, o Ministério Jovem, a missão, apaixonado por ganhar pessoas para Cristo. Pastor Rodrigo Almeida, bem-vindo mais uma vez aí pela parceria de sempre. É muito bom te receber aqui. Bem-vindo, brother. Obrigado, pastor Fabrício, pela oportunidade de estar aqui juntos mais uma vez, né? É muito bom. Poliglota, hein, gente? É muito bom. Pode ser espanhol. Eu hablo um pouquito espanhol, pero que voy a hablar em português. Pero que sim, pero que muy bielo. Muy bielo. Piada interna. Bom, é um prazer estar aqui e eu queria também apresentar aqui uma missionária de valor. Ela tem sido muito especial para nós em nosso projeto. Tem crescido muito. Tem crescido, né, em vários aspectos. Olha. Né? Muita piada interna. Em estatura e graça, né? Pois mano. é. E o nome dela é Janaína, ela vem de Rondônia, de Paraná. E seja muito bem-vinda aqui conosco, viu, Janaína? Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E eu também gostaria de apresentar a minha grande amiga, que veio diretamente do Uruguai, a Emily. Seja bem-vinda, Emily. Bom dia para todos. Essa é um top, prazer viu, para cara? mim estar aqui. Eu vou apresentar a nosso querido líder, que é top demais. Olha aí. Nosso querido pastor líder da PL, Fabrício Leal. Olha aí. Faz. Aí sabe puxar um saco, né? Ei. Faz. Faz. Vou fazer pra você, tá? Que bom, Emily, o prazer é nosso, tá? Bem-vinda aqui, você é uma pessoa muito especial, a gente tem um carinho muito grande por você, tá bom? A gente viu você no ano crescendo bastante e a gente fica muito feliz de poder ver aqui. É nossa psicóloga aqui, viu, gente? Faz parte aqui do projeto Ano em Missão, direto do Uruguai. Obrigada, Muito bom, pastor. tá? Obrigado a você, tá? Eu queria, inclusive, pedir a você que seguisse a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Paulista Leste é o nosso canal do YouTube, você acompanha esse conteúdo sempre. No início de cada semana, você tem esse material lá também reservado para você poder acrescentar aí, aprofundar, tirar algum insight da lição, para você crescer também no seu estudo da Palavra de Deus, tá? Se você preferir, pode também ter acesso a esse conteúdo na sua plataforma de áudio preferido, procura lá, Podcast no Contexto. Você pode também ter acesso a esse conteúdo em áudio, tudo bem? Eu queria pedir aqui, por gentileza, quem vai orar, onde é que tá? Aqui, vamos lá, Emily, a Janaína. Sou eu que vou orar. Então, ora aí, vai. Pede a bênção de Deus e pede a Deus que nos ajude a compreender. O tema de hoje está muito legal. É uma parábola que tem gerado muita interpretação estranha aí, né? Sim, verdade. tem gerado Então bastante. vamos pedir a Deus aí para que Ele nos ajude a compreender e que seja um momento de crescimento a gente aqui. Ora aí. Sim. Oremos então. Querido Deus, amado Pai, Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pela oportunidade de falar sobre a sua palavra mais uma vez. Pedimos que o seu Santo Espírito esteja conosco, nos dê o conhecimento, ó Pai, e que tudo que venhamos falar aqui seja inspirado por Ti. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu queria antes, quase esquecendo, tá? Queria mandar um abraço para os jovens aí da equipe Dona Missão aqui da Paulista Leste. Um abraço para vocês, parabéns pelo trabalho. As demais, mais 7 equipes aqui em nosso estado, aqui em São Paulo,
tem feito um lindo trabalho, vários plantios de igrejas novas, revitalizações. Tem muita coisa linda acontecendo através desse projeto Ano em Missão. Eu queria parabenizar e agradecer a companhia e o trabalho de cada um dos missionários aqui que estão atuando aqui em São Paulo, no Brasil também, na América do Sul. Mas em especial para a equipe aqui da Paulista Leste. Tá bom? Um abraço para vocês. Bom, o tema de hoje é um tema muito legal. É um tema que tem que ver com viver agora. A própria parábola já nos incentiva a pensar nisso. Às vezes a gente lê e acha que não, mas Jesus queria ensinar outras coisas e eu acho que hoje a gente vai conseguir mergulhar um pouquinho mais a fundo nela e tentar extrair o que é de mais valioso nessa parábola, o que Jesus queria de fato ensinar. Alguns acham que ele queria ensinar que tem vida após a morte, no sentido de morrer, vai para o céu, vai para o inferno, né? De que a pessoa quando morre não cessa a vida e continua alguma coisa ainda viva depois que ela morre, né? Alguma alma ou coisa parecida, né? Mas a gente vai perceber que o que Jesus queria ensinar era bem diferente mesmo. O tema de hoje é viver para a eternidade, é o tema de hoje. E o texto está em Lucas capítulo 16, verso 19, eu vou ler aqui a partir do versículo 19, do capítulo 16, vou ler toda rapidinho, é pequena a parábola, todas são bem pequenas, e aí no final a gente vai ouvir aqui a impressão dos nossos convidados sobre a tirinha da semana, tá bom? Lucas 16, verso 19 em diante, a história do rico e Lázaro, na minha versão está o rico e o mendigo, né? Bom, diz assim, ó, Jesus disse, havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, vivia sempre cercado de luxos. À sua porta ficava um mendigo coberto com feridas chamado Lázaro. Ele ansiava comer o que caía na mesa do homem rico e os cachorros vinham lamber as feridas abertas. Por fim, o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado, e foi para o lugar dos mortos. Ali, em tormento, ele viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. O rico gritou, pai Abraão, tenha compaixão de mim. Manda Lázaro aqui, que molhe a ponta do dedo em água e refresque a minha língua. Estou em agonia nestas chamas. Abraão, porém, respondeu, filho, lembre-se que durante a vida você teve tudo o que queria e Lázaro não teve coisa alguma. Agora ele está aqui sendo consolado e você está aí agora em agonia. Além do mais, há entre nós um grande abismo. Ninguém daqui pode atravessar para o seu lado e ninguém daí pode atravessar para o nosso. Então o rico disse, por favor, pai Abraão, pelo menos mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos e quero avisá-los para que não termine neste lugar de tormento. Moisés e os profetas já o avisaram, respondeu Abraão. Seus irmãos podem ouvir o que eles disseram. Verso 30, então o rico disse, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam, eles iam ouvir melhor, né? Iriam ficar mais atentos, né? Iriam se assustar e iriam perceber que tinha um recado especial para eles. Verso 31. Abraão, porém, disse, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não se convencerão, nem mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Olha, eu já ouvi tanta coisa sobre essa parábola, tanta mensagem, tanto sermão, tanto pastor, inclusive, assumindo púlpitos em igreja, dizendo que essa parábola é uma das provas incontestáveis de que quando a pessoa morre, ela continua viva, no céu ou no inferno, né? Essa é uma parábola muito usada para fundamentar o ensino, que obviamente não está na Bíblia, mas o ensino de que o homem tem algum tipo de alma imortal, né? Ou a imortalidade da alma. Esse é um dos temas mais recorrentes no mundo cristão evangélico hoje, como um todo, né? No catolicismo, né? Até mesmo fora do mundo cristão. Há essa incógnita, essa interrogação, né? O que acontece quando o homem morre? E Jesus conta uma parábola, no mínimo, intrigante, né? E que muita gente usa para tentar afirmar o que ele não queria dizer, né? Mas o fato é que essa palavra tem muito a nos ensinar e, de fato, a gente vai tentar mergulhar nela para saber o que ela queria nos ensinar, o que Jesus queria nos ensinar com essa palavra. Será que era que quando a pessoa morre vai para o céu direto, vai para o inferno? Quem está no céu se comunica com quem está no inferno, né? Nesse lugar de tormento, de agonia? Quem está aqui no inferno, na agonia, fala com quem está no céu? Como é que é isso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? O tema da semana é viver para a eternidade. Eu queria até ouvir de vocês aqui, tá aí a tirinha da semana na tela. Quais são as impressões de vocês? O que é que vocês conseguiram extrair da tirinha da semana? Um de cada vez, tá? Bom, vamos lá então.
eu achei bem interessante a tirinha e fiquei meditando, né, um pouco nessa tirinha, né? Porque para nós que estudamos um pouquinho a palavra de Deus, algumas plaquinhas, né, que as pessoas estão segurando ali, elas são bem óbvias, né? Para aqueles que estudam um pouquinho, se aprofundam, por exemplo, a primeira diz vida imediata após a morte, não existe. A gente que tem estudado, a gente já tem essa ciência. A segunda, inferno de fogo agora, não existe. Para nós também, cremos desta mesma forma que não existe. Agora, uma coisa importante também, muitas vezes a gente se esquece, né? Que é a terceira e última. Ganancioso, avarento e salvo. Isso também Não existe. não existe. E aí o que eu aprendi aqui olhando a tirinha, né? E ouvindo o texto que nós acabamos de ouvir, que mais do que saber sobre temas importantes, doutrinários, é importante também a gente praticá-los. E é importante a gente viver como salvos, ou seja, viver como pessoas que vão herdar a eternidade. Porque uma vez que eu sou ganancioso, uma vez que eu sou avarento, eu não sou salvo, porque isso não existe. Então, mais do que saber doutrinas, que é importantíssimo, a gente também tem que saber viver como salvo, ou seja, viver a eternidade agora. Ok. Essa foi a minha impressão. E aí, vocês, meninas? A minha, no caso, eu entendi que a tirinha ela faz ligação direta com a Parábola, né? com a parábola. Ela não é uma história literal, né? Ela é figurativa. Então, quando fala vida imediata após a morte, é por conta dos grandes contextos, como eu posso dizer? Interpretações erradas que eles fazem. Uhum. Então, quando ele fala vida imediata após a morte, está se referindo que a pessoa, quando morrer, não vai diretamente... vai ter outra vida, né? E quando o inferno de fogo agora não existe, que a pessoa não vai pro inferno diretamente. E ganancioso avarento também não existe, sabe? E salvo. Então tá fazendo com ligação direta com a parábola. Uhum. É muito interessante aqui porque fala vida imediata após a morte. Aham. Mas isso não existe. Nós, como cristãos, temos que acrescentar que depois que uno morre, não vai ter vida. Porque vai estar sem poder ter essa vida. Essa conexão, essa capacidade de se comunicar com quem já morreu, né? Ok, bom, eu fiquei pensando aqui, né, de que a gente tem essa necessidade, né, de ficar sabendo, né, o que vai acontecer depois, né, que a pessoa morre e tal. Curioso que Jesus, quando ele começa a falar com o seu auditório, ele usa uma parábola que era um contexto de uma parábola que era muito recorrente em seus dias, né? Inclusive, os historiadores dizem que essa parábola era uma história comum dos dias de Jesus, né? E ele usa justamente essa história para poder se comunicar com as pessoas, né? Para tentar desmistificar a ideia de que existe uma vida imediata, né? Ou ela continua após a morte. E Jesus faz uma crítica, na realidade, usando essa história que era comum nos dias de Jesus, né? Para dizer para as pessoas assim, olha, em outras palavras, o que você tiver que fazer, faça agora. Porque o que você escolhe agora, ela vai dar consequências depois. E depois que você morre, sendo você uma pessoa boa, não é? Ou uma pessoa ruim, depois que você morre, você não vai mudar mais nada. Depois que você morre, você não tem como voltar atrás. As consequências, as escolhas que você tem como, não tem como mais fazer escolha depois que você morre. Se você tiver que escolher, você tem que escolher agora, enquanto você está vivendo. Ser uma pessoa útil, viver uma vida de serviço, viver uma vida compartilhando o que você tem, ajudar as pessoas, se você quer fazer isso, faça agora. A palavra de Deus foi deixada para nós para a gente poder saber o que Deus quer para a nossa vida. E se você não escuta agora, se não submete a sua vida à vontade de Deus agora, né? Fala aqui Moisés, os profetas, uma referência à Bíblia, a palavra de Deus, né? Que é deixada para nós, né? No caso aqui, a mensagem era para os líderes religiosos da época. Vocês tiveram acesso à lei e aos profetas, vocês não estão ouvindo. Que você tem que aceitar o Messias agora, você tem que viver para Deus agora, você tem que viver uma vida praticando o que você sabe agora, não depois da morte. Porque depois da morte, aí vem a ironia, né? Quem está perdido, quem está salvo, não tem mais conexão. Não é? O texto, é claro, que não está falando de coisas literais, que a Mariana já mencionou, né? Mas uma coisa é certa, o recado de Deus é muito certo. Se você não ouvir a palavra de Deus agora, enquanto está vivo, quanto mais você não vai ouvir depois que morrer. Não faz sentido, porque quem está morto já era. Quem está morto não tem mais acesso nenhum. Após a morte não tem vida. Certo?
não tem inferno depois que você morre. Só tem esquecimento, você não pensa mais. Você está no lugar... Inferno na Bíblia tem que ver com sepultura, um lugar que não tem mais... Um lugar de silêncio, um dormitório, não é? E esse negócio de viver uma vida aqui do seu próprio jeito, gananciosa, uma vida avarenta, amando as coisas deste mundo, e pensar, vivendo assim, pensar que no final das contas vai ser salvo, é também mentira. Não existe. Então, é importante a gente entender que a gente decide escolher viver para a eternidade agora, e não depois da morte. Então, achei isso muito legal, essa questão da parábola de Jesus terminar embora contando algo que era conhecido para eles, ele começa a conversar a partir de algo que eles conheciam, para depois trazer isso para a verdade. E a verdade é, brother, se tiver que escolher, escolha agora, decida agora, escute agora, pratique agora, ame agora, porque depois da morte, nada mais pode ser mudado. Bom, eu queria pedir a ajuda da Emily aqui, porque aqui a lição começa falando sobre uma vida de serviço. E tem até uma história bem inspiradora, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente, Emily, para tentar contextualizar aqui para o tema da semana. E eu queria que você destacasse aqui. O que mais chamou a tua atenção na história do contexto aqui do início da semana? Para mim é muito interessante o que fala no dia domingo sobre a vida de serviço. Como as pessoas escolhem não ajudar ou ajudar as pessoas. E depois, acorde a isso, tem consequências. Por exemplo, no domingo fala sobre Amy, uma pessoa que era uma criança que estava em Belfast com sua mãe e ela estava comendo com sua mãe e de repente, pela janela, aparece uma mulher pobre que não tinha recursos para comer. Então, ela fez uma promessa de que quando ela crescer, ia a fazer um lar para as pessoas que não têm recursos. E chamou esse lar como Tabernáculo de Lata. Ali foi onde construiu um lar lindo e acolhedor para essas pessoas que ainda não têm lar, que não têm dinheiro. Depois, quando ela cresceu, se mudou também para a Índia, onde passou por muitos anos resgatando crianças hindus da prostituição e realizando seu sonho da criança, quando era infância. Também fala sobre que descobrimos como nossa escolha hoje tem consequências eternas para nós e para os outros. Sim. Eu acho que é interessante aqui também, né, destacar que... Bom, a história de Amy é fantástica, né? Uma criança que sonhou e conseguiu realizar aquilo que ela fez um serviço altruísta, né? Ela de fato se doou. E ela não ficou só na promessa. Não ficou só na promessa, ela colocou na prática, né? Deus deu essa oportunidade dela praticar. Grande tônica da parábola, né? É fantástico. Se tiver que fazer, faça nessa vida aqui. E a lição, ela destaca aqui uma pequena frase de Amy, né? Que faz toda a diferença. Que ela diz assim, pode se dar sem amar, mas não se pode amar sem dar. Então, a demonstração que ela de fato amava era aquilo que ela praticava. E ela demonstrou isso através do seu serviço altruísta, né? Das suas ações. Eu acho que basicamente é o que nós vamos passar a estudar aqui agora sobre a lição, né? Como o pastor Fabrício já falou no início, não adianta pensarmos que vamos conseguir fazer alguma coisa depois que morremos ou que vamos ter uma nova oportunidade. Se nós temos que viver uma vida de serviço, nós temos que fazer isso agora, hoje. E assim nós estamos vivendo para a eternidade. Eu destaquei também eu gostei bastante da frase que o pastor falou, pode se dar sem amar, mas não se pode amar sem dar. E eu coloquei uma perguntinha aqui, quando a gente se volta para Jesus, né? Como, por exemplo, o rico, ele tinha de tudo, né? Mas ele não queria dar o seu coração. Ele queria amar, mas não queria dar nada. Não queria se desfazer das coisas dele, dos gostos dele, né? E quantas vezes a gente não faz isso também? Quantas vezes a gente quer somente ser amado, somente amar e não quer sacrificar o nosso gosto, não quer sacrificar o nosso tempo para Deus? Como é que a gente vai viver com Jesus assim na eternidade? Se aqui a gente não quer se doar, né? Não quer se doar, se a gente não tem um tempinho, não tira um tempo para Ele. Isso tem muito que ver com essa questão de aparência exterior, né? Porque a gente tem essa... Às vezes a gente não tem noção, né? De como de fato a gente é por dentro, como os outros são por dentro. Deus, ele conhece a vida da gente. Essa parábola revela muito isso também, né? Porque a parábola, de certa forma, Jesus está dizendo que, olha, tem pessoas que
nesse mundo, a gente não dá valor nenhum, né? A gente acha que não tem chance nenhuma, que as coisas que elas fazem não tem nenhum valor para Deus. E para Deus tem muito valor. Especialmente quando você vive coerente com aquilo que você acredita. Vocês fazem parte de um projeto, inclusive, também com cuidado com crianças, né? Sim. Né? Fiquei ouvindo a história da Amy aqui. Vocês fazem parte, literalmente, de um projeto aqui que cuida de crianças. Alguém poderia falar rapidinho como é que é o projeto lá na Child Impact International? É uma ONG, é um projeto que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade, né? Com mulheres também, com famílias, né? Tirando crianças de uma situação de vulnerabilidade, seja ela uma questão de escolaridade, social, sexual. É um projeto que existe para poder tirar a criança de uma situação de vulnerabilidade. Como é que tem sido a experiência de participar desse projeto lá? Tem sido incrível, porque as crianças, a gente tem contato com ele durante a semana inteira, né? E quando a gente chega lá, a gente tem um cronograma para seguir. E um dos que a gente mais gosta, que é mais o nosso objetivo ali, é dar estudo bíblico para elas. E elas têm gostado bastante. Uma coisa que aconteceu nesses dias que eu fui dar estudo para elas, eu falei sobre que elas eram filhas de Deus também. E elas super animadas, falando, tia, eu sou filha de Deus também. Eu assim, você é. E a outra virou, tia, eu também, eu sou. Eu assim, você é. E você, tia? Eu assim, eu também sou. Então, elas não têm esse conhecimento. E a gente poder ter a oportunidade de mostrar para elas isso é muito gratificante. Então, eles são muito animados. Quando a gente chega lá, eles recebem a gente com um abraço, com um sorriso. Então, é muito quais gostoso. Quais são os serviços lá que vocês oferecem lá? Então, a gente ajuda na cozinha, damos estudos bíblicos. Auxiliamos também na aula de karatê, nos reforços também escolares. Tem quantos cursos lá? Tem Aula de computação, aula de computação. Inglês, o que mais? Bíblia. Jiu-jitsu. E basicamente, que eu me recordo no momento é isso. E a recreação. E recreação. Tem roda de conversa também? Agora tá tendo aula de culinária também. Sensacional. E o Fórum Clube de Desbravadores, né? No final de semana tem Desbravadores e Aventureiros, né? Isso. É um projeto incrível, gente. Muito, muito legal, né? É bom você poder fazer, participar de alguma coisa relevante para alguém que está precisando. Olha a consequência que vai ter para uma criança que passar por um projeto como esse, né? Tem consequências eternas. Conceder novas possibilidades e perspectivas de vida, né? Para essas crianças. E que tem muito a ver com a história aqui da Amy, né? Você olhar aquelas crianças e ver que da onde elas estão saindo, para onde elas estão indo, é algo, assim, extraordinário. E certamente muita coisa que vocês estão fazendo agora aqui, vocês estão nem saber o que é que vai dar, né? Só o futuro vai revelar, né? Mas voltando aqui para a questão da aparência exterior, no dia de Jesus, né, Janaína? Havia essa questão, né? Se o cara era rico, tinha uma vida relativamente abençoada, então ele tinha a bênção de Deus, né? Sim. Se um cara era pobre, tinha alguma doença feia, né? Era um mendigo, então, porque ele era amaldiçoado por Deus. Então havia muito essa ideia, né, de que as aparências, elas definiam, né, a consequência que a pessoa teria, né? A vida eterna que ela teria ou não. E é interessante porque acho que essa palavra convida muita gente assim, a refletir nessa realidade que nós não devemos julgar pela aparência, porque essa palavra deu uma verdade muito forte em relação a isso. Olha, o mendigo que passou aparentemente a vida totalmente perdida, né, na visão de vocês, alguém amaldiçoado, ele está no céu. E o ricão tá... tudo abençoado ali por Deus, claro que isso não é literal, né? Não. A pessoa rica vai pro inferno, pobre vai pro céu. E na lição de segunda-feira fala exatamente isso, né? Que a aparência externa não significa nada. Na mente de muitos judeus da época, a riqueza e a saúde significava que era muito abençoada, né? E Jesus fez essa comparação totalmente na parábola, né? Ele falou que o homem rico, né? Ressaltou ali que o homem era muito rico, tinha muito dinheiro, vivia no luxo. Então, para as pessoas, aquele cara, ele tinha um favor totalmente de Deus, né? Ele era muito rico. Muito abençoado por Deus. E aí Jesus comparou ele com Lázaro, que era um mendigo, que vivia na pobreza, na miséria, que não tinha muita coisa. E para as pessoas, para os judeus ali, ele era totalmente amaldiçoado, né? Por conta, ou porque sua família pecou, ou porque ele mesmo pecou. Então as pessoas acreditavam nisso. E Jesus finalizou a história totalmente ao contrário do que eles pensam, que eles imaginavam. Os papéis se inverteram. Se inverteram na totalmente, O mendigo, ele tinha um coração, né? Ele amava a Deus, ele buscava a Deus. Então, ele foi levado por seios de Abraão ali, para um lugar bom, né? Significa um lugar bom, um lugar tranquilo, onde ele pode agora desfrutar a paz. Já o rico, ele é levado pro inferno, no caso. E ali, porque ele não tinha um coração, por conta da riqueza, ele deixou totalmente a riqueza tomar conta do ser dele ali, e a ganância dele falou muito mais alto.
E eu achei interessante que a lição de segunda deixa pra gente 2 lições, né? A primeira delas é que o status e reconhecimento social do presente não são critérios para a salvação de ninguém. Por exemplo, uma pessoa que... Não define o futuro eterno. Não define. E, por exemplo, aquelas pessoas que julgam ser mais ricas, ser mais poderosas financeiramente, não quer dizer que não tem favor de Deus ali, não quer dizer que ele é abençoado. Na verdade, pode ser totalmente ao contrário, né? Pode ser que ele está miseravelmente ali, sem o Espírito de Deus. E o contrário também, né? Que alguns, então a pessoa é pobre nesse mundo, ela sofre exatamente. Tal, mas ela não teme a Deus, ela vai pro céu assim mesmo porque ela é pobre. Acho que o ponto aí não é o que você tem ou deixa de ter. Acho que o ponto é a sua proximidade com Deus. Se aquilo que você tem te aproxima ou se aquilo que você tem te afasta de Deus, que foi o caso do rico, né? O status dele, aquilo que ele tinha, acabou afastando ele de Deus. Não definia nada que ele era abençoado. Exatamente. Já Lázaro, apesar da sua vida de dificuldades, de doenças e tudo mais, ele tinha uma confiança, ele tinha uma proximidade de Deus, né? Exatamente. E a segunda lição que eu vi é a que a gente já falou aqui, né? Que o destino eterno de cada um é decidido aqui, nessa vida, nessa terra, com as escolhas que a gente faz agora. Se a gente quer viver a eternidade com Jesus, precisamos tomar iniciativa agora, né? Precisamos correr atrás disso, depositar o nosso coração, o nosso conhecimento, tudo nele. Para obter a vida eterna humana, a gente precisa viver em conformidade com a vontade de Deus. Independente do nosso estado social. Se Independente. É rico, se é pobre, né? Porque não quer dizer que você é rico, que você vai pro céu ou vai pro inferno, né? Isso e não, o contrário não define. Também, né? Exatamente, o contrário também. E isso não define nada. Na realidade, a parábola, ela tinha um público muito definido. Na realidade, os ricos da parábola eram os líderes religiosos, né? Ou os judeus, que tinham muito, né? A riqueza da palavra de Deus, os mandamentos. Tinham tudo isso e não viviam de acordo com isso, não praticavam, né? Não compartilhavam com ninguém. Tanta gente ao seu redor que deveria conhecer sobre Jesus e eles não compartilhavam nada, ao contrário. Eles trabalhavam muito com essa ideia do exclusivismo religioso, né? Então, eram os ricos dessa parábola. Os pobres, quem eram? Aqueles que não conheciam a Deus. Que, por sinal, eram as pessoas mais valorizadas por Jesus, né? As maiores declarações de Jesus a respeito de alguém que tinha fé, não eram do povo de Deus, do povo, no caso, os judeus, não é? Então, independente de se você é rico, muito rico do conhecimento da palavra, mas não pratica isso, não vive isso aqui, isso não tem valor nenhum para Deus. Então, o meu status, eu falei, você é pastor, tá garantido vai para o céu, tá nada. Se eu não viver com o que eu se eu não viver de acordo com o que eu sei, com o que eu aprendi, não adianta nada. E alguém que sabe muito menos do que eu, mas se ela for sincera no que ela sabe, ela tem lugar garantido com Deus, na eternidade. Então, o mais importante aqui é a gente não julgar pelas aparências. Não. Nem a gente se achar melhor do que ninguém, e nem a gente achar ou determinar que alguém é melhor do que alguém, ou que alguém está salvo, alguém está perdido, porque no fundo, na realidade, só quem sabe isso é Deus. E Ele quem sabe quem tem vivido de acordo ou não com aquilo que sabe. Ele conhece o coração de cada um. E é interessante que a gente tem essa extrema e infeliz capacidade de querer sempre estar julgando o tempo todo pela aparência, né? E a lição, ela trouxe aqui para mim um aspecto bem interessante na segunda-feira, que o nome daquele mendigo, ele foi mencionado, mas o nome que é muito raro numa parábola, né? Exatamente. Agora, o nome do rico, que era próspero, era influente, ele criou um status. Tinha um status muito grande. Ele ficou no anonimato, né? Ele não foi mencionado. O que isso significa para nós é que, independente daquilo que nós adquirimos ou fazemos nessa vida, se não estiver pautado na vontade de Deus, vai cair no esquecimento, né? E o que mais importa, como já falamos aqui, é estarmos próximos daquilo que Deus quer para nós, andando no centro e na vontade do querer de Deus. Ok. É interessante porque um dos mandamentos de Deus é amar a nosso próximo como a nós mesmos. Então, esta lição é muito, muito boa porque nos ensina que a aparência exterior não é importante para Deus. Nós devemos de fazer a diferença como cristão e amar a nosso próximo como nós mesmos. Então, ajudar a ele. Não importa se ele não tem dinheiro, se tem. Você tem que amar a ele, acorde como Deus nos ama a nós. E Jesus ama todos, os ricos, os pobres, né? E pede que a gente faça o mesmo. Nem julgue ninguém. Ele não faz essa a pessoa diferença. é porque ela é rica, ela é materialista, ela não quer nada com Deus, ela é cética, ela é ateia. Não tem nada a ver. Quanta gente rica que eu conheço é humilde, gosta de ajudar, gosta de servir, não se sente melhor do que os outros, né?
Eu conheço ao contrário, gente que não tem nada e sempre melhor do que os outros. Gente que é pobre, mas tem uma mentalidade miserável, né? Egoísta. Né? E também conheço gente que é muito pobre e divide o pouco que tem. E é alegre, feliz, é grato. Então as aparências não definem nada. E lembrar que Deus não faz diferença entre as pessoas. Ele ama tudo por igual. É isso aí. Então, nesta vida, a Janaina falou aqui, é nesta vida que a gente decide, né? Ou define, né? O nosso destino eterno, né? De acordo com como a gente vive aqui. É que vai definir como a gente vai viver a eternidade. Tá certo? Sim. Agora eu queria pedir para o pastor Rodrigo, porque qual era o ponto principal da parábola? O que Jesus queria? A gente até já deu um spoiler aqui, mas o que é que Jesus queria ensinar com essa parábola, pastor Rodrigo? Bom, antes da gente falar do que Jesus queria ensinar, é importante a gente perceber aqui na parábola que o que Jesus não queria ensinar. Boa. O que ele não queria ensinar, né? Porque claramente aqui na parábola Jesus ele está utilizando metáforas, né? Ele está falando de maneira figurada, ou seja, a parábola ela não tinha o objetivo, como o pastor Fabrício falou bem no começo da lição, existe essa confusão no mundo religioso, se existe vida após a morte, o que acontece quando o ser humano morre, e a parábola não tinha o objetivo de fornecer para nós aqui uma descrição literal daquilo que acontece com o ser humano depois que ele morre. Quando ele morre. Esse não era o objetivo, mas o objetivo aqui, eu percebo, o ponto principal, era mostrar como se dão as decisões que nós tomamos, como que elas vão impactar na eternidade. Uhum. Ou seja, as decisões que nós tomamos aqui agora, elas vão trazer um impacto para a eternidade. E a gente consegue perceber isso claramente quando a gente começa a estudar a parábola. Por quê? Porque existem vários elementos aqui no texto bíblico que deixam isso claro. Por exemplo, vou mencionar aqui rapidamente alguns exemplos. Seio de Abraão. O seio de Abraão nunca seria grande o suficiente para caber todas as pessoas que vão ser salvas. Uma única gota de água nunca traria alívio a uma alma. E entre outros elementos. Tá queimando, aí você pega. Não faz sentido, né? Então, obviamente, fica muito claro aqui que esse não era o objetivo de Jesus, mostrar o que acontece quando a pessoa. E essa ideia também, né? De que, imagina. Claro que é uma ilustração, né? Uhum. Imaginar o céu, né? Ou a eternidade, o céu e o inferno tão próximo. Aí a pessoa tá no céu. E aí se comunica com alguém que tá sofrendo no inferno e vai viver assim para sempre. Aí que Deus essa é esse, comunicação, né? Entre um lugar de tormento e um lugar de paz. Sim. E aí eu começo a pensar assim, se isso fizesse sentido, que Deus é esse de amor que você percebe, você consegue enxergar uma pessoa lá queimando, agonizando eternamente e a gente lá olhando. Feliz, né? Que legal, né? Eu sofri, mas agora eu tô de boa aqui, então. Sim. Como é que a gente conseguiria viver com aquelas pessoas que a gente conhece, que foi pro inferno, a gente lá de cima aproveitando enquanto eles estão lá sofrendo, lá. Não tinha como, não tem como viver. Bom, no resumo aqui, a gente falando um pouquinho sobre essa questão da morte, né? A gente entende, né? A Bíblia ela enfatiza que os seres humanos são seres mortais e esses seres mortais eles voltam para o pó da terra, né? Gênesis 3:19, por exemplo, depois quem quiser ler lá, é muito claro em dizer que vai voltar para o pó da terra. João capítulo 11, a partir do versículo 11 ali tem a história de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, ele é muito claro em dizer que Lázaro ele estava dormindo e ele vai ali para despertar Lázaro. Entre outros textos que a gente percebe que Eclesiastes 9 diz Eclesiastes que 9 não existe nenhuma consciência depois que morre. Exatamente. E essa é uma doutrina, né? A doutrina de uma alma imortal que continua a existir sem um corpo, né? Após a morte, é um conceito grego, né? Que é uma mistura de um sincretismo que acontece entre a religião cristã e as religiões pagãs. E então passaram-se a acreditar aí que existia essa vida após a morte. Mas nós cremos, segundo a palavra de Deus e analisando os textos, que isso não existe. Nós sabemos que o corpo volta para o pó da terra e o fôlego de vida então volta para Deus. Então, e que só há vida novamente quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, segundo o texto de 1 Tessalonicenses, né? Isso? Tanto de vivos e a transformação de mortos quanto a transformação de quem estiver vivo. Né? Exatamente. Essa é a única, segundo a Bíblia, a única forma de voltar à vida de voltar novo. A viver. Então eu resumiria aqui, pastor, dizendo que o ponto principal que a gente precisa considerar aqui na parábola é que o que importa, de fato, é o que nós fazemos agora, nessa vida, e nós temos que refletir o que nós estamos fazendo antes que seja tarde demais. Porque depois não adianta, amigão,
Não adianta querer tentar algo, porque não vamos nem ter essa possibilidade de tentar algo. Né? Não tem como virar um missionário depois que vai pro inferno, né? Boa, não tem como virar um missionário, não tem como você servir depois que você descansa, depois que você morreu. Não há segunda chance. Não há segunda chance. E não tem como mudar também depois. E sabe o que é interessante? Eu gosto muito de falar desse tema, porque quando a gente fala sobre essa questão da morte, eu sempre costumo dizer que essa é uma das armadilhas principais que Satanás ele coloca na mente das pessoas. E é importante a gente se atentar a isso, nessa armadilha, porque a ideia do inimigo é colocar na mente das pessoas que elas vão ter uma segunda chance. Então eu vou ter uma segunda chance de ser um missionário. Eu vou ter uma segunda chance, quem sabe em uma outra vida, de fazer aquilo que eu não fiz aqui. Isso é uma estratégia do inimigo, porque a Bíblia é clara em dizer que a salvação ela é para hoje. É hoje que nós decidimos. Então a gente precisa ficar atento e perceber antes que seja tarde demais e fazer o que tem que ser feito hoje. E na verdade nossa vida. Sim, na verdade as pessoas também vivem como se Jesus nunca fosse voltar, né? Eles vivem, Jesus não sei se vai voltar, né? Vai demorar muito para voltar, então eu tenho tempo para me preparar depois. Só que não é a verdade, a gente não sabe quando Jesus vai voltar, então a gente tem que começar a se preparar agora, enquanto a gente tem tempo, enquanto a gente tem a oportunidade, né? E é pior ainda, né? Porque alguns, Jesus vai voltar e vai ser um momento secreto para alguns, depois de 1000 anos ela vai ter uma chance, e no final das contas todo mundo vai ser salvo. Exatamente. Então parece que há uma insistência do diabo o tempo todo de levar as pessoas a deixarem para depois. Depois do arrebatamento, depois dos 1000 anos, depois... É como se a gente sempre tivesse uma chance. Deus é assim, é o Deus de todas as chances, enquanto a gente está vivo. Depois que morreu, acabou. Exatamente. Então é importante a gente entender que não há segunda chance. Esta vida é o único tempo que recebemos de Deus a fim de nos prepararmos para a eternidade. Esse é o tempo que a gente tem. Você vai falar, perdão. E é interessante aqui também, pastor, que eu percebo na parábola, é que somos nós mesmos, nós, seres humanos, que vamos cavando esse abismo entre nós e Deus, né? Sabemos que, óbvio, o pecado ele faz a separação entre nós e Deus, mas à medida em que nós vamos desperdiçando as oportunidades que Deus vai nos concedendo para viver a eternidade aqui e agora, nós vamos nos afastando, nós vamos desperdiçando o tempo e postergando. Achei legal aqui, né? A finalzinho aqui da lição fala assim: Jesus usou a parábola como um chamado para considerarmos as coisas que realmente importam na vida antes que seja tarde demais. Não haverá segunda chance após a morte. Então, o tempo que nós temos é agora. O tempo de servir é agora, o tempo de cumprir a missão é agora, o tempo de amar é agora, o tempo de perdoar é agora, o tempo de ser útil na vida de alguém é agora, o tempo de você compartilhar o que você tem, o tempo, recursos, seus talentos, né? É agora. A juventude é agora, não é depois. Então, acho que a parábola é não chamado para, olha, gente, depois da morte, a pessoa vai para o céu, para o inferno. Não, é mais do que isso. A parábola está dizendo assim, olha, viva para Deus agora. Ouça a palavra de Deus agora. Não espere nenhum milagre, alguém ressuscitar para te falar o que você sabe que tem que fazer, não. Escute a palavra de Deus agora, submeta-se agora. E aproveite quanto tem tempo agora, porque depois da morte não tem mais o que fazer. É verdade. Tá bom? Então, o que você acha reconfortante, na verdade, sobre a situação dos mortos e nossa esperança futura? Essa pergunta achei interessante, né? Porque a Bíblia, ela não dá margem para essa realidade, né? Que muitos tentam ensinar por aí, de que depois que a gente morre, a gente vai para o céu, vai para o inferno, ou tem algum tipo de limbo ali que eu fico até ir para o céu, para o inferno. Não. A Bíblia, sim, dá esperança pra gente, né? Uma esperança futura. A Bíblia é muito realista. Olha, quem morrer agora aqui vai pro pó da terra. Vai viver uma vida de inconsciência. Viver uma vida de consciência foi ótimo, né? Vai ficar inconsciente, né? Vai desligar. Se acordar de novo, é quando Cristo voltar. Para viver eternamente, mas só na ressurreição. O diabo faz de tudo pra gente achar que esse negócio de ressurreição, de promessa e volta de Jesus, é tudo papo furado. Porque se o homem não morre, vamos ser sinceros, para que negócio de ler Bíblia, gente? Viver. Se o homem não morre, tem alguma alma consciente que vai para o céu ou para o inferno, ou que até pode ir para o inferno e depois vai para o céu. Então, para que Jesus? Para que sacrifício de Jesus? Para que viver uma vida útil aqui nesse mundo? Que no final das contas, eu não preciso nem de Jesus, né? Então, é muito sério essa questão dessa mentira ensinada pelo diabo aí, usando inclusive a Bíblia, inclusive aquilo que Jesus não quis ensinar, né? Então, sim, tem vida
e esperança futura, sim, através da ressurreição. Nada mais do que isso a Bíblia apresenta e ensina pra gente. Bom, palavra-chave da semana, gente, caminhando agora para o hipertexto aqui, a palavra-chave é eternidade. Interessante, né? Porque a Bíblia tem críticas duras, né? A respeito daqueles que amam as coisas deste mundo e se apegam a elas, né? Jesus disse que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Quem? Que rico? Aquele que ama a riqueza. Não o rico em si, mas aquele que ama a riqueza mais do que a Deus. Por que você acha que isso acontece? Por que é tão difícil, hein, Janaína? Você acha alguém que tem muitas posses, tem de tudo aqui, acesso a tudo? Por que geralmente a pessoa tem mais dificuldade de ir para o céu? Porque ele deposita do coração dele nas riquezas dele, não em Deus. Então, por isso que é mais difícil um rico entrar no céu do que um pobre, né? Que o pobre, ele tá ali, vivendo na constante luta, então ele depende de Deus. Já o rico não, o rico pensa que tem tudo. É mais tendencioso ele querer buscar a ajuda de Deus, né? A tendência é essa, né? Aqueles que são um pouco mais... tem mais um pouquinho de recurso financeiro, né? Desperdiçar, como eu disse, desperdiçar as oportunidades na satisfação própria, né? Sim. Querendo ou não, é o perigo, né? Querendo ou não, o recurso financeiro, ele te traz mais benefícios onde você pode, e tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem problema nenhum nisso, né? Esse não é o problema. Esse não o problema é outro. O problema é outro. O problema é você colocar o dinheiro no coração e Jesus no bolso, né? É fazer o processo inverso. Eu acho que esse é o grande problema, né? Quem são os mendigos da nossa época? Achei legal essa pergunta aqui, né? Que necessidades não atendidas estão ao nosso redor hoje, né? Achei muito legal, né? Quem são os mendigos da nossa época? Tanta gente aí, né? Faminto da palavra, não tem... Você acabou de mencionar as crianças lá, né? Eu também sou filho de Deus, Deus tem um plano para mim, e começa a conhecer a Bíblia, você percebe tanta gente que poderia ter acesso, né, à verdade de Deus e não tem, tá do nosso lado, né? Necessidades as mais variadas possíveis, emocionais, físicas, né? Materiais e, obviamente, espirituais, né? Muita gente faminta da palavra estão ao nosso lado. E a gente tem tanto, cara, a gente tem tanto a oferecer e a gente, às vezes, guarda só pra gente. Corremos o risco de ser enquadrados como esse rico aqui da parábola, né? Que tem tanto, mas não compartilha nada com ninguém. Sim, e tem pessoas que é tão próxima da gente, que nunca teve contato com a Bíblia, que a gente nem conhece, né? Por exemplo, na missão ano passado, no bairro de Paraná, onde eu moro, né? Onde a gente estava na missão, uma pessoa nunca tinha tocado numa Bíblia. Isso pra mim chama muita atenção, que a gente pensa, não, é raro, né? Mas às vezes uma pessoa do nosso lado não tem contato com a Bíblia. E a gente que conhece, tem tanto a oferecer, tá ali. E a gente, às vezes, não se propõe lá e ler e oferecer para ele ter esse contato. Então, essas pessoas estão mais próximas da gente do que a gente pensa. Ok. Isso vale para questões espirituais, a Bíblia, né? E também para coisas materiais. Até ficar uma pergunta aqui pra gente aqui, tá? Pra gente refletir, ó. Achei legal. Quais são algumas maneiras pelas quais nós, como indivíduos e como igreja, podemos usar nosso dinheiro para abençoar outras pessoas? Interessante, você pode fazer isso através do dízimo, das ofertas, com o seu pessoalmente, né? Quando alguém te precisa, te busca, né? Então, há muitas formas criativas. Eu vi um dia desse, achei muito legal. Inclusive, é um desafio, acho que é de outubro ou novembro, do Ministério Jovem aqui, do nosso ranking, organizar a equipe do Ministério Jovem e ir para um supermercado. Analisar alguém que está fazendo uma feira, uma família carente. Já vi vários vídeos assim na internet, achei lindo demais. O cara chega na fila lá, tá uma mulher lá, ele chega lá, você pode passar esse leite para mim? E a mulher... contando para pagar o dela, mesmo assim de uma generosa, ajuda o cara, e ele fala assim, não, obrigado porque você me ajudou, eu vou pagar toda a sua conta. Achei muito legal aquele vídeo. Aí a mulher chorou, se emocionou e tal. E às vezes é uma coisa tão simples, né? Mas com o dinheiro que a gente tem, pode fazer, com pouco, fazer a alegria de alguém, ou ajudar muito alguém que está precisando, né? É muito bom, gente. Eu já fiz isso algumas vezes, essa semana, inclusive, eu já fiz também. Ô, pastor, tava faltando tanto. É muito legal. Você manda a pessoa, cara, tava faltando só isso. E uma coisa tão simples, né? E você pode compartilhar o que você tem e pode abençoar muito alguém. Jesus falou assim, Jesus nos diz assim, para não ajuntarmos, nos diz para ajuntarmos tesouros no céu. E como a gente faz isso? Como a gente ajuda tesouro no céu? Quando a gente ajuda quem precisa aqui. Servindo, como se tivesse fazendo para ele mesmo. É o que diz Jesus, é absurdo, né? Pode ser um copo com água, né? Ou uma ajuda mais forte, maior e tal. Você está juntando tesouros no céu. E vivendo a eternidade aqui, né? Que é o que mais importa. A palavra-chave da semana é eternidade. Queria começar aqui, deixa eu ver com quem que é. Rodrigão, vamos lá, brother. Qual é o teu texto e qual é a palavra que você queria acrescentar na nossa rede semântica? Bom, o texto que eu escolhi é justamente o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo
4, né, o versículo 13 em diante, mas eu não vou ler todo o texto aqui, mas esse texto aqui é a nossa esperança, né? A nossa esperança está aqui descrita nesse texto. Inclusive, Paulo, ali no versículo 13, ele vai dizer que ele não quer que os irmãos sejam ignorantes a respeito aos que dormem, né? Falando um pouco sobre a morte ali, para que eles não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Ou seja, aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4 está a nossa esperança. E eu vou ler então do versículo 16 em diante, que diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, haverá um momento onde aqueles que morreram em Cristo, eles vão ressuscitar. Por isso, eu coloquei aqui a palavra encontro. Na eternidade, nós vamos ter muitos encontros. Sensacional. Ok. E aí, Janaína, qual a tua palavra, qual é o teu texto? O texto que eu escolhi está em 1 Timóteo, o capítulo é o 6, o verso eu vou ler o 18 e o 19. Fala assim: que praticam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da verdadeira vida. A palavra que eu escolhi foi a escolha, né? Jesus, em toda a Bíblia, ela nos apresenta o caminho para a eternidade. Então, é a escolha minha, das pessoas, de qual é o caminho que a gente vai seguir. Se a gente vai querer viver a eternidade com ele, ou se a gente não quer viver. Temos essa opção, mas essa opção, essa escolha temos que fazer agora. Não podemos fazer essa escolha lá na eternidade, né? A gente tem que escolher aqui, agora, viver para ele, para poder chegar até a eternidade. E vivendo uma vida, você mencionou no texto que você mencionou, de muito altruísmo, né? Sim. Viver a eternidade agora, né? Agora. Servindo as pessoas, abençoando, compartilhando, né, com aquilo que tem, com aquilo que Deus te deu. Emily, qual é o seu texto, a palavra? Meu texto é esse, Mateus 6, 19 ao 21, que fala: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem correm e onde ladrão escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não correm e onde ladrão não escava nem rouba. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu escolhi este texto porque, na verdade, marca muito. Porque as pessoas, hoje em dia, são muito egoístas. Sim. Só pensam neles. E agora, só pensem agora também, né? E agora mesmo, no tempo que estamos vivendo, é quando a gente mais só quer viver para ele. Porque falam, não, eu vou morrer, então eu vou desfrutar para mim. Sim. Mas, na verdade, que você, a sua riqueza não vai levar para nenhum. Você, quando morre e listo. Você não vai levar com você a sua riqueza. Então, elegi a palavra preparo. Porque hoje, o tempo que estamos vivendo agora, é um momento que a gente deve mais preparar-se para poder ir no céu com Deus. Se você quer, eu quero ir com Deus no céu, mas você está fazendo o que Ele pede a você, amar a seu próximo, ajudar a Ele. Então, para mim é muito importante de que as pessoas têm que dar o seu melhor, inclusive. Deus mesmo nos pede que a gente dê o seu melhor para as demais pessoas. Então, nós, como cristãos, devemos de ser como Jesus faz com nós e como Ele fez quando Ele esteve na Terra. Sim, sim. Então, e isso faz parte diretamente do nosso preparo, né? Viver como Jesus viveu aqui na Terra, não é isso que quer dizer aí? Esse é o preparo que muitos de nós, às vezes, deixam de lado, né? A gente se prende somente a esse mundo, quer viver somente pra gente, né? E para o que nós temos aqui, vivendo uma vida egoísta. E o preparo de verdade, né? Viver para a eternidade requer preparo. E a forma de viver preparado para a volta de Jesus, para a eternidade, é viver agora como ele quer que a gente viva aqui, né? Vivendo uma vida de serviço. A gente, por mais que veja pessoas que estão necessitando, eles só pensam nele. Mas você, quando você ajuda, sua vida muda mesmo. Porque teu coração fica muito alegre porque as pessoas estão alegres porque receberam algo, por exemplo, um alimento. Sim. Então, é muito bom dar para e você recebe também. Recebe o sorriso dessa pessoa
Isso é muito... E tem marca muito a diferença. Tem muito a ver com o texto que você mencionou, né? Porque aí onde seu coração, onde está o seu tesouro, né? Ou aquilo que você valoriza, ali vai estar o seu coração, né? Isso mesmo. Se você valoriza a eternidade e ama a eternidade, quer viver com Jesus para sempre, você vai viver aqui na Terra como se já estivesse lá. E como ele viveu. Como ele viveu Quando aqui. estava na Terra. Esse é o modelo, né? Sensacional. Então é isso aí, ó. Você aprendeu aqui sobre a sua rede semana. Pode construir também na classe Escola Sabatina, mas ficou aqui palavras bem interessantes, né? A gente aprendeu aqui que a eternidade é uma escolha, né? De que nós teremos muitos encontros, né? Da forma como a gente viveu aqui, a gente vai ter a oportunidade de reencontrar com outras pessoas. Já pensou que a morte separou a gente? E também entender que para a eternidade requer preparo, né? É uma questão de escolha. Deus vai recompensar a gente na eternidade, né? De que a eternidade começa hoje. Tem que ser uma experiência diária, de serviço diário. É uma questão de escolha. Beleza? Caminhando para o final aqui, eu vou pedir ajuda aqui mais uma vez do pastor Rodrigo, porque a parábola menciona aqui a questão de Moisés e os profetas, né? Quando o rico da parábola, né, diz assim, olha, manda lá Lázaro descer, falar com minha família, com meus irmãos, para que eles se convertam e não venham para esse lugar de sofrimento como eu vim aqui também. Eu não quero que eles passem por isso, porque é muito ruim. E aí Jesus fala assim, mas se eles não ouvem Moisés e os profetas, vão ouvir Lázaro? O que Jesus quis dizer quando mencionou Moisés e os profetas, pastor Rodrigo? Bom, claramente quando a gente estuda a parábola, a gente percebe que Jesus ele está especificamente ilustrando aquela parábola ali para os líderes religiosos daquele período ali. E os líderes religiosos ali... E a própria, o rico ali da parábola, ele representava alguém. E essa representação é a própria nação de Israel, Sim. Que rejeitou o Messias. E por mais que eles vissem milagres, por mais que eles vissem coisas acontecendo, Jesus realizando milagres, ainda assim eles insistiam em rejeitar o Messias, né? Então, por exemplo, os judeus, eles acreditavam que eles eram melhores que as outras nações, porque pelo simples fato de serem descendentes de Abraão, né? E é interessante que Jesus é muito sábio, né? Ele usa elementos da parábola, por exemplo, a gente está falando de um rico que teoricamente não estava salvo, mas Abraão, ele era rico também, e ele certamente estará salvo, né? E Jesus, ele usa ali a figura de Abraão para mostrar ali na parábola que, independente de riqueza, independente de pobreza, ele estava mencionando alguém que os judeus ali admiravam, que era Abraão, né? Então, um texto interessante que eu gostaria de mencionar aqui sobre Moisés e os profetas é que lá no livro de João, no capítulo 5, o versículo 46 e 47, o texto ele fala assim, ó, porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se porém não creem nos escritos dele, como crerão nas minhas palavras? Ou seja, os judeus não conseguiram reconhecer Jesus como o Messias prometido, que era predito ali nas Escrituras. Então, no resumo, o que Jesus estava querendo dizer ali quando menciona Moisés e os profetas? Olha só, amigos, se vocês não acreditaram em Moisés e nos profetas, por mais que eu faça milagres, por mais que eu ressuscite os mortos, como já havia acontecido, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, né, lá em João capítulo 11, por mais que eu faça tudo isso, vocês ainda assim não crerão. Vocês ainda não crerão em mim. E aí a lição de quinta-feira ela vai finalizar lá na tirinha azul dizendo assim, né? Uma vez arraigada a incredulidade, nenhum milagre, mesmo a ressurreição, poderia fazê-los mudar de ideia. Como de fato aconteceu. Como né? de fato Lázaro aconteceu. foi ressuscitado e ao invés de acreditarem, Exatamente. insistiram no plano de matá-lo. Né? E aí existem alguns perigos, né, na nossa vida prática, né? Com essa lição aqui, né? O perigo da gente viver acreditando... Baseando nossa fé, né? Baseando, muito bem, pastor. Baseando a nossa fé dependendo de milagres. Porque e se Quando Deus... temos a palavra escrita de Deus. Né? E viva. E se Deus não quiser fazer um milagre? Ele deixou de ser Deus? Só pelo fato de não fazer um milagre que você espera que ele faça? Não. E a maior prova de que milagres, eles não convertem ou convencem é a própria experiência de Jesus, né? Porque quantos milagres ele não fez, né? Se fosse por conta de milagre, todos eles eram para estar convertidos, né? E aceitado a Jesus, né? Mas não foi isso que aconteceu. É verdade. Jesus morreu numa cruz, né? E no terceiro dia ressuscitou e mesmo assim não convenceu eles de que ele era o Messias. Então,
No milagre nenhum vai ficar convencendo. Na realidade, o convite mesmo da parábola, se você analisar bem, a grande advertência de Jesus e a crítica de Jesus em relação a eles era que vocês não estão ouvindo a palavra. Não estão crendo na palavra. Nem no que Moisés falou sobre mim, né, estava tudo escrito sobre mim. Profecia, mal o pecado de todo mundo já tinha uma profecia de que eu viria esmagar a cabeça da serpente. Vocês não acreditam. Sim. Vocês não acreditam no que Isaías disse, né, no que Daniel disse. Então vocês têm tudo escrito, sabem toda a teoria, mas vivem como se não soubessem, ainda se sentem melhor do que os demais, né? E não falam de mim para ninguém. E eu apareci, vocês não me aceitaram. Então hoje nós corremos o mesmo risco. Hoje nós temos muita riqueza, né? Tem Bíblia, tem palavra. Hoje as profecias estão cada vez mais claras, né? O que Daniel escreveu, o que João escreveu no Apocalipse, a gente já sabe, já conectar tudo, temos acesso a tudo. Quanta riqueza temos nas mãos. E assim como os judeus na época, tanta gente mendiga ao nosso redor. E na realidade a gente crê na volta de Jesus, mas a gente não fala para ninguém. A gente crê que Jesus vai voltar, mas não prega para ninguém. Então a gente pode correr o mesmo risco, né? Então a verdade é que nós precisamos despertar para essa realidade. Temos Moisés e os profetas também como eles. E a gente tem que acreditar, né? Quando consideramos nossa fé e confiança, dedicamos, né? Ou confiamos em Deus com base na palavra, a gente tem uma fé segura. Ela não depende de questões sobrenaturais, né? Por exemplo, João Batista não viu nenhum milagre. Nenhum. Ellen White fala, a escritora cristã chamada Ellen White diz que João Batista não viu um milagre. E ele acreditou. Ele foi considerado um dos maiores, né? Estamos, diz ela, na mesma condição de João Batista. Não precisamos de milagres para ver. Aliás, Jesus disse que bem-aventurado e feliz aquele que nunca viu nada de sobrenatural, nunca tocou nele, mesmo assim acreditou e viveu de acordo com a palavra, né? E praticou aquilo que Jesus veio nos ensinar. Gente, o tempo acabou já, mas eu queria aqui rapidinho ouvir as considerações finais de vocês, porque a lição termina, a parte do consenso termina falando de um tesouro celestial, um tesouro no céu. Eu queria ouvir vocês aqui as considerações finais, o que vocês aprenderam dessa lição, e se quiserem destacar uma coisa mais aqui da parte da sexta-feira, fiquem à vontade, começando aqui, deixa eu ver aqui, vamos finalizar aqui, vamos lá. Emily, considerações finais, o que é que você queria destacar aqui da lição dessa semana? Aquí mismo Deus nos fala que Él nos otorga a todos luz y a gracia, que es por medio de Jesús, que para que podamos ejecutar con las personas, que podamos ser un instrumento vivo de luz, compartilhando de seu amor, porque hay muchas personas en el mundo que ainda no conocen de Él. Podrán ter todas as riquezas do mundo, mas se ele não tem o mais importante, que é o amor de Deus, não tem nada. Nada somos sem ele. E essa é a maior riqueza que temos que compartilhar, né? E essa é a maior riqueza que nós temos, que devemos de compartilhar para as demais pessoas. Sensacional. Rodrigo? Bom, eu finalizo dizendo que eu aprendi aqui com essa parábola que, de fato, a gente precisa investir na vida eterna agora. É hoje que a gente investe, é hoje que a gente serve, é hoje que a gente se dedica. E a parábola ela mostra, né, que o rico ele teve tantos privilégios, ele era alguém que poderia ter servido muito mais, utilizado os seus bens, os seus dons para fazer o bem, ajudar as pessoas, e assim ele não o fez. Já ao contrário, Lázaro, ele, por mais dificuldades que ele passava, ele confiava em Deus, né? Então que nós possamos usufruir dos dons que Deus nos deu para abençoar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sim. Janaína? Sim, pra mim o que fica é a escolha, né? Deus deu a opção de escolha pra gente. A gente tem a opção de escolher se a gente quer viver ou não a eternidade com Ele. Se a gente quer, devemos depositar isso, né? Confiar nele, acreditar nele e viver também, né? A gente deve viver para Deus, demonstrar para as pessoas quem é Jesus através das nossas palavras, do nosso comportamento. Devemos escolher sempre, todos os dias, viver com Deus e para Deus. Amém. Amém. Sensacional. Vou destacar aqui o finalzinho da lição, diz assim, ó: mas aqueles que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, não deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para promover a obra de Deus neste mundo, desonram o seu Criador. Uma coisa é certa, né? Todo mundo é rico de alguma coisa. A gente imagina sempre como riqueza uma questão, né, material e tal. A riqueza que nós temos do conhecimento de Deus, né? As oportunidades que Deus coloca em nossas mãos, o tempo que a gente tem, né? A força que a gente tem, a disposição que a gente tem. Né? Aqueles que vivem de forma egoísta, né?
com as dádivas que receberam de Deus, estão desonrando, né? Desonrando a Deus, né? Seja com o nosso mau uso do tempo, da nossa juventude, da nossa energia, da nossa vitalidade, né? O mau cuidado com o corpo. O fato é que Deus, ele quer que a gente honre a Ele com tudo que a gente tem. E abençoe quem está perto da gente, né? Há muita gente precisando e a gente pode, deve, né, ser a resposta de oração para alguém. E assim a gente vai estar honrando a Deus e, segundo a Bíblia, juntando tesouros no céu, né? Amém. Então, que Deus nos abençoe para que a gente continue vivendo, escolhendo, não é? Hoje, né? Viver para a eternidade. E a parábola nos motiva a isso. Espero que a gente tenha transmitido isso para quem está nos ouvindo e assistindo também aqui nesse podcast. Eu queria pedir a Emily que terminasse com a oração. Tá bom? Ore aí. Vamos fazer uma oração? Oremos. Pai amado que está no céu, obrigada pela oportunidade de compartilhar de teu amor. Amém. Pai, te queremos pedir agora que as pessoas que vai ouvir isto, que possam compreender sobre teu amor, compartilhar. Te pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Emily. Isso é demais. Isso é top, hein? Valeu, pastor Rodrigo. Obrigado mais uma vez pela parceria. Eu que agradeço. É demais, hein? Obrigada você é fera, hein? E obrigado a você também que acompanhou a gente até agora. Foi muito legal. Espero que você tenha entendido o recado de Jesus. Ouça a palavra, pratique a palavra e viva a eternidade agora. As decisões têm que ser feitas agora, não depois, não pode ser em nenhum outro momento. Espero que você entenda que Deus tem um chamado para você hoje e que a eternidade seja uma realidade já para você agora e que vivendo assim como Jesus pediu, você junte tesouros aqui, aliás, na eternidade, servindo, abençoando, amando, praticando a palavra de Deus para quem está perto de você. Não esquece de perseguir a gente em nossas redes sociais, no Instagram, também no canal do YouTube. Compartilhe esse conteúdo e esperamos você em breve aí, tá bom? Em nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!